O sector da pesca nos Açores é um sector com uma grande importância económica, mas ainda com maior importância social. Do ponto de vista económico, em muitos anos, ele representa cerca de 40% na cobertura da balança comercial. Se entendermos que essa cobertura na balança comercial se faz mediante exportações para fora do território continental português. Do ponto de vista social e do ponto de vista da ocupação, o sector da pesca dos Açores ocupa cerca de 10% da população ativa, significativamente supera essa percentagem em períodos de crise como aquela em que agora estamos a viver, mas, em regra, nunca é menos de 8%. Do conjunto da fileira das pescas, cerca de 1/3 é constituído pelo sector extrativo. O sector extrativo é composto por homens, de maioria dos ativos é mão de obra masculina, mas em determinados subsectores, por exemplo, nas artes de palangre, o peso do trabalho das mulheres é enorme. Por exemplo, em artes como o palangre de fundo e em ilhas como a Ilha Terceira. É um sector com enorme peso económico, com enorme peso social, mas que se caracteriza por representar as camadas mais pobres da população açoriana. Custa-nos dizer, mas mais de 80% dos trabalhadores assalariados da pesca, isto é, aqueles que trabalham como companheiros, ganham rendimentos médios mensais inferiores a 400 euros. Portanto, cerca de 25% a menos do salário mínimo nacional. Também, no sector dos aposentados, é raro encontrar-se um aposentado da pesca, um reformado, digamos assim, com pensões superiores a 400 euros. E são muitos os que estão abaixo dos 300 euros. O que significa que a pesca tem uma enorme importância em termos de emprego, tem uma enorme importância do ponto de vista da economia regional, mas do ponto de vista dos rendimentos das pessoas é um sector extraordinariamente pobre. Nos nossos programas vamos procurar desenvolver aspectos relacionados com estas características da pesca açoriana. Um dos aspectos que não queria deixar de referir neste primeiro programa é o porquê desta situação de baixos rendimentos e quais as características da crise que neste momento a pesca açoriana vive. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a pesca açoriana tem uma crise que tem origens comuns, as que afetam o conjunto da economia. Está relacionada com a crise financeira global, que faz com que uma parte da produção destinada à exportação ou não tenha tido preços valorizados consoante os aumentos da inflação, ou inclusivamente tenha registrado baixas nos preços finais. Em contrapartida, é um sector, ou talvez o sector, que mais tem sido afetado pelos custos da produção. E porquê? Porque é um sector da atividade, um dos combustíveis, tem um peso enorme nos custos da produção. Nenhuma embarcação trabalha sem combustíveis. E mesmo quando está na faina, na pesca, aparentemente parado, está a consumir combustíveis porque tem um motor a trabalhar. Ora, os combustíveis, nos últimos anos, em alguns casos, é difícil neste momento poder quantificar, mas os aumentos superam os 100%. Pode-se dizer que de há 5, 6 anos para cá, todos os dias ou todas as semanas há aumentos nos preços de combustíveis. Em contrapartida,
os outros custos de produção, embora em percentagem menores, também sofreram grandes aumentos. Por exemplo, as pessoas muitas vezes desconhecem, mas as redes, as cordas, os polietilenos são sempre fabricados por derivados do petróleo. E também estes custos de produção que são retirados diretamente aos rendimentos do pescador, porque são chamadas despesas comuns da pesca, também têm sofrido aumentos acentuados. Mas subiram os preços dos seguros, os custos das chamadas taxas, nomeadamente os custos das taxas pagas às chamadas autoridades marítimas, ao IPTM, tiveram atualizações por legislação nacional no ano de 2008, que, em alguns casos, duplicaram os custos de exploração. É também um sector da atividade muito sujeito que está extremamente controlado. Pode-se dizer que um pescador, se vira para um lado, pode estar a infringir uma lei, se vira para o outro, está a infringir outra. O pescador é controlado por leis que têm em conta a sustentabilidade, por leis que têm em conta a segurança das embarcações, por leis que têm em conta questões da qualidade e estão também sujeitos às leis fiscais e às leis do trabalho, embora o regime do trabalho na pesca não é equivalente ao regime comum às outras profissões. Portanto, pescador, de facto, não tem horário de trabalho fixo, não tem descanso semanal remunerado, não goza férias pré-determinadas, nem tem 13º mês. Portanto, o sistema na pequena pesca prevalecente é o sistema de quinhão de pesca. É num sector tão frágil como estes, mas tão importante, tanto em termos do emprego, como em termos estratégicos, porque para além das exportações, a pesca é fundamental no autoabastecimento da alimentação das populações, é neste sector que vamos procurar desenvolver os próximos programas.